Você já reparou que hoje quase ninguém tem coragem de falar a verdade sobre o álcool? Se a pessoa fuma, todo mundo entende que existe risco. Se a pessoa usa açúcar todos os dias, pelo menos já existe algum debate. Mas se a pessoa bebe vinho toda semana, bebe cerveja no fim de semana, bebe espumante em evento, bebe só socialmente, aí a conversa muda. Aí vira cultura, vira prazer, vira sofisticação, vira moderação. Só que o seu fígado não lê rótulo de vinho importado. O seu DNA não sabe se a taça veio de uma vinícola elegante ou de uma bebida barata de posto. Para o corpo, álcool é álcool. E neste vídeo eu vou te mostrar porque eu sou completamente contra o consumo de álcool. Porque não existe essa conversa confortável de só um pouquinho e porque a associação entre álcool e câncer deveria estar sendo dita com muito mais coragem por médicos, nutricionistas e profissionais de saúde. Então fica comigo até o final porque hoje a conversa não é para agradar, é para acordar. Se você ainda não me segue aqui, se inscreve no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E eu preciso começar esse vídeo deixando uma coisa muito clara. Eu não falo isso como alguém que nunca bebeu e agora quer posar aqui de uma santa, né? Sou santa, nunca bebi. Não. Eu já bebi álcool em eventos sociais, eu aprendi a gostar de vinho, eu aprendi a reconhecer bons vinhos. Eu tinha uma adega em casa, eu conhecia rótulos, uvas, safras, combinações. Eu sei exatamente o charme social que o álcool tem. E justamente por isso eu posso falar com propriedade. A dieta carnívora me libertou. Não foi só tirar uma bebida, foi mudar a forma como eu enxergava prazer, recompensa, socialização e saúde. E antes que alguém diga, Lua, mas você fala isso porque agora você parou de beber. Não. Mesmo quando eu bebia, eu não mentia para a paciente. Eu não dizia, pode beber só um pouquinho. Eu dizia, não deve. Porque uma coisa é eu, como ser humano, ainda estar em processo. Outra coisa é eu, como profissional, transformar minha fraqueza pessoal em orientação clínica confortável. Isso é grave. E aqui vai uma crítica dura. Muitos profissionais falam com moderação, não porque a ciência sustenta isso de forma honesta para câncer, por exemplo. Falam porque eles mesmos bebem. E é mais fácil acomodar o próprio hábito do que confrontar o paciente com a verdade. Mas médico, nutricionista, profissional de saúde não foi chamado para ser popular. Foi chamado para dizer a verdade, mesmo que doa. Mesmo que o paciente não siga, mesmo que incomode, mesmo que estrague o brinde. O problema é que o álcool recebeu um tratamento social completamente diferente de outras substâncias prejudiciais. A gente colocou o álcool em uma embalagem bonita, criou ritual, criou status, criou harmonização, criou um discurso de benefício cardiovascular, criou a ideia do vinho como quase um suplemento líquido da longevidade. E durante muito tempo, muita gente repetiu isso com a convicção impressionante. Uma taça de vinho por dia faz bem para o coração. Só que quando você olha com mais cuidado, essa história começa a desmoronar. Muitos estudos antigos que sugeriam o benefício do consumo moderado tinham problemas importantes. Comparavam quem bebia moderadamente com grupos que muitas vezes incluíam ex-bebedores, pessoas que pararam de beber porque já estavam doentes ou pessoas com pior condição de saúde. Ou seja, o grupo não bebe nem sempre era um grupo saudável. Aí parecia que quem bebia um pouco vivia melhor. Mas talvez não fosse o vinho protegendo. Talvez fosse o estudo confundindo as pessoas mais uma vez. E mesmo que alguém ainda tente defender algum possível benefício cardiovascular, existe uma pergunta que quase ninguém quer responder. E o câncer? Porque para câncer, a conversa é muito menos confortável. Em janeiro de 2025, a principal autoridade de saúde pública dos Estados Unidos publicou um alerta oficial sobre álcool e câncer,
Não foi um post alarmista de internet, foi um alerta de saúde pública. O documento afirma que existe relação causal entre álcool e pelo menos 7 tipos de câncer: mama em mulheres, colo retal, esôfago, fígado, boca, garganta e laringe. E o ponto mais importante, para alguns tipos de câncer, como mama, boca e garganta, o risco pode começar a aumentar em torno de 1 dose ou menos por dia. 1 dose ou menos. Agora me diga, onde entra a moderação nessa conversa? E aqui eu preciso fazer uma ressalva importante, porque quem me acompanha sabe, eu faço críticas duras à OMS, especialmente quando o assunto é carne vermelha. Eu considero que muitas recomendações sobre carne são frágeis, baseadas em epidemiologia observacional, confundem carne de verdade com padrão alimentar ocidental e ignoram completamente o contexto metabólico. Então, não, eu não estou usando a Organização Mundial da Saúde como se fosse uma autoridade infalível. Eu não terceirizo o meu raciocínio para instituição nenhuma. Mas quando uma afirmação está alinhada com o mecanismo biológico, com outras revisões, com dados toxicológicos e com o que já sabemos sobre acetaldeído, sobre DNA, sobre estresse oxidativo e câncer, eu não vou negar só porque veio de um órgão que eu critico em outros temas. Isso se chama coerência. Eu posso discordar da OMS sobre carne vermelha e reconhecer que sobre álcool e câncer, a posição de que não existe nível seguro faz sentido biologicamente. Discernimento não é ser contra tudo. Discernimento é saber separar uma recomendação fraca de uma evidência forte. E aqui está o ponto que muda tudo. A pergunta não deveria ser: quanto eu posso beber sem passar vergonha? A pergunta deveria ser: por que eu estou tentando defender uma substância que o meu corpo precisa metabolizar como toxina? Quando você bebe álcool, o corpo precisa priorizar a metabolização dele. Sabe por quê? Porque álcool não é nutriente essencial. Você não precisa de álcool para formar músculo, não precisa de álcool para produzir hormônio, não precisa de álcool para regular a glicemia, não precisa de álcool para dormir melhor, não precisa de álcool para desinflamar, não precisa de álcool para viver. Pelo contrário, o corpo reconhece aquilo como algo que precisa ser processado e eliminado urgentemente. O etanol é metabolizado principalmente no fígado e vira acetaldeído, uma substância tóxica que pode danificar DNA e proteínas. Depois, o corpo precisa converter isso em acetato para tentar reduzir o estrago. Só que nesse caminho existe estresse oxidativo, inflamação, alteração hormonal e sobrecarga hepática. E aqui eu quero ser muito clara. Não é porque uma pessoa bebe e ainda não teve câncer que o álcool é seguro. Esse argumento é infantil. É o mesmo raciocínio de alguém dizer: meu avô fumou até os 90 anos. Ótimo para seu avô. Péssimo como argumento científico. Risco não é promessa individual. Risco é probabilidade aumentada. E maturidade é entender que nem todo prejuízo aparece no dia seguinte. Algumas contas chegam depois de anos. E quando chegam, muita gente chama de azar. Mas às vezes não foi azar, foi rotina. Agora pensa comigo. Se o álcool aumenta risco de câncer, atrapalha sono, piora a recuperação, sobrecarrega fígado, pode aumentar a fome, reduz autocontrole e autocontrole alimentar também, piora decisões no fim de semana e frequentemente vem acompanhado de petiscos, açúcar, pão, pizza, sobremesa e arrependimento na segunda-feira, por que ainda existe profissional dizendo pode com moderação? Com todo respeito, isso é preguiça clínica travestida de equilíbrio. É a medicina do não quero incomodar. É a nutrição do não quero parecer radical. Só que a verdade não deixa de ser verdade porque ela é socialmente inconveniente. E o pior é que moderação é uma palavra vazia. O
que é moderação? Uma taça por dia? 2 no fim de semana? Só em festa? Só vinho? Só cerveja artesanal? Só espumante no casamento? Cada pessoa define moderação de um jeito que favorece o próprio vício, o próprio hábito ou o próprio desejo. Moderação virou uma palavra elegante para esconder uma escolha que muita gente não quer assumir. E eu sei que essa frase incomoda, mas precisa ser dita. Quando o assunto é álcool, muita gente não quer informação, quer permissão. Quer que o médico carimbe o prazer. Quer que a nutricionista diga, está tudo bem, você merece um pouco. Mas cuidado, nem tudo que você merece te edifica. E nem tudo que te dá prazer por algumas horas honra o corpo que Deus te deu para cuidar por uma vida inteira. E eu falo isso com amor, não com arrogância. Porque eu conheço esse lugar. Eu conheço o ritual do vinho. Eu conheço a taça bonita. Eu conheço o jantar com harmonização. Eu conheço o discurso de eu só bebo socialmente. E eu também conheço a liberdade de não precisar mais disso. A estratégia carnívora me libertou porque ela mudou meu eixo de recompensa. Quando você estabiliza a glicemia, reduz compulsão, alimenta o corpo com proteína animal de verdade, entrega gordura de qualidade, tira ultraprocessado, reduz picos e quedas de energia, o corpo para de buscar prazer químico o tempo todo. Você começa a perceber que muita coisa que parecia escolha era dependência socialmente aceita. E essa é uma das maiores mudanças que eu vejo em quem entra no estilo de vida carnívoro ou mesmo em uma estratégia low carb cetogênica bem feita. A pessoa não melhora só o prato, ela melhora a mente, ela melhora a clareza. Ela começa a perceber o que é fome, o que é vontade, o que é hábito, o que é pressão social e o que é fuga emocional. Porque a alimentação de verdade organiza o corpo. E um corpo organizado pede menos anestesia. Agora vamos falar de câncer de forma simples. O álcool pode contribuir para o câncer por alguns caminhos. Primeiro, pela formação de acetaldeído que pode danificar o DNA. DNA danificado é um dos caminhos para alterações celulares que podem favorecer o câncer. Segundo, pelo aumento de espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de estresse oxidativo. Terceiro, por alterações hormonais, especialmente o aumento do estrogênio, que ajuda a explicar a relação com câncer de mama. Quarto, porque o álcool pode facilitar a entrada de outros carcinógenos em tecidos como boca e garganta, especialmente quando combinado com o tabaco. Percebe? Não é achismo, não é moralismo, não é lua radical, é mecanismo. E aqui entra uma coisa que me deixa profundamente indignada. Os mesmos profissionais que aceitam falar com dureza sobre cigarro ficam cheios de dedos para falar de álcool. Por quê? Porque o álcool está na mesa deles. Porque o álcool está no congresso, está no jantar médico, está no casamento que ele vai, está no brinde da formatura, está no fim de semana do profissional que deveria orientar o paciente. Então fica desconfortável falar a verdade. Mas a verdade não pode ser filtrada pelo copo de quem orienta. O paciente merece clareza. Ele pode até escolher beber, ele é adulto, ele tem livre arbítrio. Mas ele não deve beber enganado por uma autoridade de jaleco dizendo que um pouquinho não tem problema. Tem! E eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim se bebe. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que você precisa parar de chamar de saúde uma escolha que tem risco. Você pode escolher beber, mas escolha sabendo. Escolha sem auto-engano. Escolha sem transformar vinho em remédio. Escolha sem usar estudo fraco como muleta. Escolha sem dizer que é pelo coração, quando no fundo é pelo prazer, pelo hábito ou pela dificuldade de dizer não. E se você é profissional de saúde, minha cobrança é ainda maior. Pare de usar moderação como escudo para não educar. O paciente não precisa que você seja simpático, precisa que você seja honesto. A verdade bendita não é violência. Violência é esconder risco para manter conforto. Violência é normalizar uma substância associada a câncer, porque você tem medo de parecer radical.
Violência é olhar para uma mulher com histórico familiar de câncer de mama, resistência à insulina, fígado gorduroso, um sono ruim, ansiedade e dizer: pode tomar seu vinhozinho. Não, não pode como orientação de saúde. Ela pode escolher, mas você, como profissional, não deveria recomendar. E aqui eu quero fazer uma ponte com o catabolismo. Muita gente tenta largar o álcool só na força da vontade, né? Força de vontade. Até consegue por um tempo. Mas se o corpo continua inflamado, se a alimentação continua baseada em carboidrato, belisco, ultraprocessado, pão, doce, bebida zero, fome emocional e compensação no fim de semana, a pessoa fica lutando contra o próprio metabolismo. E no catabolismo eu estruturo uma jornada de 8 semanas passando por low carb, cetogênica e carnívora justamente para reorganizar o corpo por etapas. A pessoa aprende a reduzir dependência glicêmica, estabilizar a fome, melhorar a saciedade, entender sinais do corpo e construir uma alimentação que favorece a liberdade real. E isso também impacta a relação com o álcool. Por quê? Porque quando o corpo está bem nutrido, a mente para de pedir tanta anestesia. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero te fazer algumas perguntas muito honestas. Você bebe álcool hoje? Com que frequência? Você bebe porque realmente escolhe ou porque todo evento social parece exigir isso de você? Você já tentou ficar 30, 60 ou 90 dias sem álcool e observar sono, disposição, fome, ansiedade, treino, peso e clareza mental? Você já recebeu de algum médico ou nutricionista orientação? Pode com moderação? E essa orientação te ajudou ou só te deu permissão para continuar? Então comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler os relatos de vocês. A experiência de uma pessoa pode abrir os olhos de outra. E esse tema precisa sair do campo da piada e entrar no campo da responsabilidade. Então, já salva esse vídeo, manda para aquela pessoa que ainda acredita que vinho é saúde em taça. E curta o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E você me encontra no Instagram no @lua.ferrari. A frase que eu quero deixar hoje é essa: nem toda taça de álcool é liberdade. Às vezes, é só uma prisão socialmente elegante. O corpo é templo, e templo não se cuida com veneno em taça bonita. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.